Até às 6 da tarde, Nova Morada em Resumo, com André Costa. Excelente tarde de sexta-feira para você. Hoje virou os termômetros, mas a cidade de São Paulo teve o mês de julho mais quente desde 1984. A média da temperatura máxima normalmente seria de 23 graus, mas realmente na prática a gente viu que não foi bem assim, né? Outra capital que sofreu com o calor no mês passado foi o Rio de Janeiro. Temperatura máxima de 29 graus. A capital fluminense teve o julho mais quente desde 2007, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Com uma das consequências desse calorão, lógico, a gente usa mais água para higiene pessoal e também nas tarefas de casa, e medida, lógico, que impacta e muito no nível dos reservatórios. Qual será o futuro dos reservatórios? A água, esse recurso natural aí esgotável. A gente vai falar sobre esse tema hoje com o ambientalista Mário Mantovani, que gentilmente nos atende na tarde de hoje no Nova Morada em Resumo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, André. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que prazer estar falando com vocês. E vamos lá, o tema é realmente um tema muito complicado e que merece a atenção de todos nós. Com certeza, Mário. Prazer é nosso desse bate-papo especial aqui falando sobre meio ambiente. E a gente já começa. Do ponto de vista ambiental, Mário, por que a gente está vivendo esse desequilíbrio? A gente está no inverno, mas até ontem mesmo parecia que a gente estava no verão. Hoje que as coisas mudaram um pouquinho. Na realidade, a gente está falando de um ambiente de mudanças climáticas em todo o planeta, né? E não é aqui, André, importante, não é aquele papo de negacionista. Eu sou geógrafo, temos muitos geógrafos, né, que fazem essa negação dessas mudanças, inclusive a pedido aí dos políticos, né? A questão da mudança climática, ela veio para ficar. Nós estamos falando de aumentar 1,5 grau, vai ter muito mais complicação. E olha que não é do ponto de vista ambiental que a coruja vai ficar errando a época de reprodução ou que vai cair folha no momento errado. Nós estamos falando de problemas da economia global, a agricultura, né, o nível do mar, vários desses problemas. O que nós podemos fazer nesse tempo é fazer uma adaptação. Eu acho que é isso que cabe a gente agora como sociedade, cobrar dos políticos. Olha, precisamos ter mais cuidado com as emissões de CO2. O Brasil tem um compromisso no Acordo de Paris. O Brasil foi um dos mais... Essa questão da mudança climática não é papo de gringo, ela foi desenvolvida aqui no Brasil com cientistas brasileiros. Ela conquistou o mundo com aquele relatório do IPCC, não é do PCC não, é IPCC, desse grupo de mais de 200 cientistas do mundo, que mostram, usando as principais ferramentas, e aqui a gente não está falando de terra plana, as principais ferramentas que o mundo tem hoje da ciência, para mostrar que sim, vamos ter impactos e a gente precisa se preparar para isso. Um dos momentos que a gente pode dizer, um exemplo que nós fizemos como ambientalistas, aqui em São Paulo, junto com a Faculdade de Saúde Pública, com o pessoal da Geografia na USP, com a professora Magda Lombardi, foi mostrando, por exemplo, que temos diferença de até 8 graus entre bairros de São Paulo. Os Jardins, né, aqui próximo da Avenida Paulista, com a Zona Leste, ou mesmo aí Osasco, qualquer uma dessas regiões. Então isso é uma forma de adaptação. A gente tem que diminuir. Tem até agora nas redes sociais aí uma foto de um lugar, carros, asfalto, tudo, dando a temperatura, e depois um outro lugar com árvore, a mesma temperatura, com 5, 6 graus a menos. Então isso é uma forma de adaptação. A outra, proteger os rios, para que a gente não tenha, por exemplo, uma baixa, como a gente está tendo hoje, dos reservatórios, né? Nós estamos vendo, o problema não é a mudança climática, é o mau uso do solo, é um crime, induzindo a população a comprar nesse lugar. Então esses são os grandes problemas que a gente tem, além de ter a preparação para essas mudanças climáticas. Sim. Mário, aproveitando já que você comentou sobre toda essa parte da situação, né, que envolve outros fatores, também tem a parte da população, que a população pode fazer para adotar hábitos mais saudáveis, né, para contribuir e evitar também toda essa escassez dos recursos, né?
Exato, e a gente tem a nossa parte, né? Lógico que são responsabilidades compartilhadas, e tem outros que têm muito mais. Por exemplo, a agricultura, ela ocupa 70% das águas, né? Nós, em casa, né, com a nossa capacidade, é 5%. Então, agora, temos que fazer bem essa coisa, porque, por exemplo, vivemos numa região metropolitana de 28 municípios. Eu já fui presidente do Comitê do Alto Tietê, do Bacias Hidrográficas, e nós temos uma ocupação desordenada. Né? As áreas de proteção de mananciais têm que ser preservadas, elas são para isso. Então, o município como onde eu morava, aqui em Imbu, que manda ser 40% da água da Guarapiranga, tinha que ter um incentivo para que aquilo não fosse usado e a população que vai ter essa restrição de uso tenha benefícios. Então, se não, ocupa de forma irregular e criminosa, como a gente está vendo hoje. Então, a gente precisa ter desde atitudes do poder público, né? E as nossas é aquilo, coleta seletiva. Nós estamos vendo hoje toda essa sujeira parando dentro das represas. Nós podemos ver plantando árvore em frente de casa. Não adianta a gente querer mudar o planeta se eu não cuido da árvore na frente da minha casa ou da praça no meu bairro. Né? Então, essas atitudes vão fazer impactos no nosso micro meio ambiente, ali onde eu vivo, né? Na minha associação, no meu loteamento, no meu bairro, na minha vila. Então, é importante a gente ter essas escalas e saber que se eu não fizer a minha parte, não adianta eu querer cobrar do governo, né? A gente vai continuar fazendo isso. E aí, uma coisa importante, André, muita atenção para o que a ciência está trazendo hoje. Nós vimos agora, por exemplo, com o desmatamento na Amazônia, o problema não é o desmatamento que está lá longe, ele tem implicações aqui. Começou a secar o Pantanal e vai acabar com as chuvas regulares, que faz com que o Brasil tenha uma grande agricultura. Nós, nesse momento, vamos poder fazer uma adaptação de semente, alguma coisa aí, para manter. Mas o tempo é cruel com relação às secas, principalmente em função do desmatamento da Amazônia. Ou seja, qualquer coisa que a gente faz no planeta tem repercussão em outros lugares. E aí a Amazônia é importante para a gente ter essa agricultura como a gente tem hoje. Então, todas essas iniciativas são importantes. Eu, como cidadão, fazer a minha parte, mas também cobrar do poder público para que faça a sua parte. Por exemplo, não deixando ocupar os mananciais para depois pedirem para você fechar a sua torneira, você que não tem nada com isso, faltou governo. Sim. Então, acho que é importante a gente entender o tamanho do problema para ter uma ação mais eficaz. Sim. Mário Mantovani está batendo um papo com a gente, ele que é ambientalista. Gente, está explicando basicamente o porquê que está acontecendo todo esse reverso no tempo, né? Inverno, mas tá verão, não é somente um momento aí, são ações que vêm acontecendo ao longo do tempo, e aí as coisas vão literalmente se degringolando, vão perdendo a mão, e aí acaba complicando a vida para todo mundo. Mário, no caso, sem alarmar, lógico, mas é uma preocupação muito grande, se nada for feito, isso tende a piorar muito mais, né? Todo esse desequilíbrio aí. Exatamente. Hoje, nós temos como medir esse desequilíbrio. Então, nós estamos falando que o Acordo de Paris, aquele que o Brasil... Olha só, o Brasil ratificou, assinou o acordo lá em Paris, ratificou no Congresso Nacional, inclusive com o presidente agora que não está cumprindo. Né? Então, nós temos que ver essas medidas que o IPCC faz, que a ciência faz, que as grandes universidades, todo mundo está fazendo, está dizendo o seguinte: se nós aumentarmos 1,5 grau na temperatura no planeta, nós vamos ter consequências terríveis. Sim. Incêndios muito grandes, secas impossíveis de a gente superar, nós vamos ter elevação do nível do mar, nós vamos ter tantos problemas que vai complicar, como eu disse, a economia, a agricultura, tudo. O Brasil ainda tem uma possibilidade, a gente tem uma Amazônia que precisa permanecer. O compromisso do Brasil era de recuperar 15 milhões de hectares, né, de floresta, plantar, era de garantir com que a gente tivesse 50 milhões de hectares de pastagem. 50 milhões de áreas de pastagem é praticamente tudo que o Brasil tem de área de produção na agricultura. Nós temos 200 milhões de áreas de pastagem para 200 milhões de boi.
Se a gente reduzisse, dava para segurar 50 milhões. Com isso, nós garantimos um clima muito mais efetivo para o Brasil e fazemos a nossa parte no mundo, e aí a gente pode cobrar os outros. Sim. Então, é importante ter a ciência como aliado. As empresas já estão preocupadas com isso. Existe hoje um negócio chamado mercado de carbono, que quem controlar suas emissões pode emitir títulos no mercado. Isso vai ser uma grande oportunidade para o Brasil. Então, há formas de a gente mitigar e de a gente entender essas mudanças climáticas. Mas, nesse momento, a gente tem o impacto do dia a dia. Sim. É o calor no inverno, é a seca desmedida em vários lugares do Brasil, ou a chuva sem controle, como está agora no Nordeste. Ou seja, desregulou o termômetro do planeta e isso tem impacto para toda a sociedade. E o que é pior, o mais pobre é o que mais sofre. Né? Aquele que está com a casa na encosta, aquele que está na baixada, que não tinha valor e a água vai inundar. Ou seja, nós temos que fazer uma coisa que é para... não temos refugiados climáticos, como a gente chama, porque aquelas populações vulneráveis são as que mais sofrem com relação a essa mudança. O rico pode comprar um aparelho de ar-condicionado, tem como pagar a conta de luz e tudo. Quem está no dia a dia, trabalhando no sol, pegando ônibus que não tem conforto térmico, essas coisas todas, esse sofre muito mais. Por isso a gente tem que fazer essas mitigações nas cidades, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, e ter essa atenção que o Brasil precisa para fazer a sua parte e poder cobrar os outros. Nós vamos ter agora, no fim do ano, mais uma convenção de clima, né, que esse ano vai ser no Egito, onde os países apresentaram as suas metas. Não foi alguém que exigiu que o Brasil fizesse. O Brasil estudou e levou uma proposta. A ONU, quando faz essas reuniões, ela põe na lista lá, o Brasil fez isso, tal país fez aquilo, aquilo outro. Bom, somando tudo, conta da padaria, dá certo, nós mantemos o clima do jeito que está hoje e não aumenta. Mas Estados Unidos saiu com o Trump, não tem problema, já tínhamos sobrando, agora vai voltar os estados, melhor ainda. Então, é uma conta que a gente não pode perder, que todo mundo tem responsabilidade. Não tem planeta B, André. Ou a gente aprende a viver ou a gente vai pagar caro por isso. Verdade. Mário Mantovani, muito obrigado por essa verdadeira aula aqui sobre meio ambiente e também sobre todos esses cuidados aí, né, que nós devemos ter. E lembrando também, só lembrando, né, além da convenção no final do ano, vale a pena sempre reforçar, é a marca do jornalismo, Nova Morada também. Final do ano nós temos eleições, então faça o seu compromisso, o seu voto consciente, né, e aí também para exigir aí, também cobrar dos nossos governantes. Mário Mantovani, muito obrigado. Muito bem, André. Valeu, Nova Morada presente. Tamo junto aí, pode contar comigo. Valeu, Mário Mantovani, mais uma vez pela participação aqui com a gente nesse bate-papo especial, que parece ser chato, parece ser careta, mas é aquela coisa, gente, as próximas gerações aí, tanto o meu filho do Aldemir, Rubens, enfim, né, os próximos filhos aí, que vão tocar em frente aí, se a gente não quiser cuidar, aí a situação fica mais difícil e aí, lógico, tende a piorar. Como disse o Mário Mantovani, aquela coisa, quem tem recurso vai tocando a vida. Agora a galera mesmo, o povão é quem acaba pagando a conta aí, ficando numa situação muito mais delicada.